Sejam muito bem-vindos. Nós convidamos vocês a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Amém? Eu vou estar lendo aqui e eu gostaria que você estivesse acompanhando essa leitura e mantivesse a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 2, versículo 1, assim nos informa a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Você pode complementar a leitura dos versículos 6 até o 10. E depois, quando nós terminarmos aqui de refletirmos juntos, e depois você pode reler também os versículos de 1 a 10, assim com atenção. Essa é a sua tarefa para essa semana, amém? E esse texto de Efésios capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, é uma biografia espiritual. Ou seja, é o estado atual que nos apresenta como eram os destinatários da carta que o apóstolo Paulo envia, antes de eles conhecerem o Evangelho, antes de eles conhecerem a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso para informar, para esclarecer quem eles eram, como eles estavam, o que Deus fez em suas vidas e quem eles passaram a ser em Cristo Jesus. E hoje nós vamos olhar para o texto e analisar o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação na vida das pessoas, os irmãos, as irmãs lá da igreja em Éfeso, e também em nossas vidas. E o versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A causa da morte, as transgressões e os pecados. Porque sem Deus, o ser humano neste mundo está morto. Paulo se refere aqui a uma morte espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepção para as coisas espirituais. Ela não tem gosto, não tem apetite, ela não possui vontade por essas coisas. E nós bem sabemos que morte é separação. Portanto, da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o ser humano de Deus. E essa segunda morte, é essa morte que nós precisamos cuidar. Porque morrer, todos nós vamos morrer. A morte física é uma realidade. Nós vamos passar, se até então o Senhor Jesus Cristo não voltar. Não é mesmo? E o texto segue e informa nos versículos 2 e 3 que nós estávamos vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, no caso aqui o diabo, e nós também andávamos assim, segundo as inclinações da carne, segundo os desejos da carne, nós éramos assim. Há três forças que levam o ser humano à desobediência no mundo: o mundo, o diabo e a carne. Essas três forças levam as pessoas à desobediência. O mundo aqui não é a natureza criada por Deus, mas sim um sistema. O sistema que impõe, que pressiona, que faz exigências, o padrão do mundo, para que as pessoas vivam segundo esse padrão pré-estabelecido pelo mundo. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a nos amoldar a viver segundo os valores desse mundo. A segunda força é o diabo. A Bíblia nos apresenta aqui o diabo também como o inimigo, o adversário, ladrão, violento, destruidor. Portanto, nós devemos vigiar, estar alerta, pois o ofício do diabo, a missão do diabo é tão somente roubar, matar e destruir. E Jesus nos orientou, nos alertou em relação a isso. No capítulo 10 do Evangelho de João, lá no versículo 10, Jesus disse, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o ofício do diabo. Mas a terceira força é a carne. E a carne aqui não é o nosso corpo. É a nossa natureza caída com a qual nós nascemos.
A carne é a nossa inclinação, a nossa tendência, a nossa vontade que deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, nos levando a desobedecer a Deus. Há um impulso em nosso interior em fazer o mal. A tendência, a inclinação é sempre para o mal. O mal procede do interior do nosso próprio coração. Foi por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 11, vocês são maus. É verdade. Portanto, além de ser mau, o ser humano também é depravado. O versículo 3 nos informa isso, que nós estamos aqui andando e vivendo segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo, ele está num estado de depravação total. A sua mente é depravada, porque todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. A razão, a emoção, o intelecto, a vontade. E assim sendo, sem Deus, o ser humano estava condenado. É o que diz o verso 3 no nosso texto. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A constatação que nós fazemos aqui é que o ser humano não convertido, não transformado, não regenerado, por natureza é filho da ira. E pelas obras é filho da desobediência. Vimos que o pecado aqui trabalha contra nós. Isso é verdade. O diabo, o nosso inimigo, trabalha contra nós. Vamos ver agora o que Deus já fez por nós em Cristo. Vamos ver a grande salvação que Deus proporcionou em Cristo Jesus. Os versos 4 e 5 nos apresentam essa graça, dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E diz o versículo 5 na parte final, pela graça nós somos salvos. Então nós constatamos também que Deus trabalha por nós. E o apóstolo Paulo apresenta a riqueza dessa obra libertadora, dessa obra redentora que Deus proporcionou em Cristo Jesus. E ele vai mostrar para nós agora um contraste do que nós éramos e quem nós passamos a ser. A atual condição do ser humano em relação à sua condição anterior. É isso. Agora nós ressuscitamos para uma nova vida. Antes nós estávamos presos na condição de morte espiritualmente. Antes nós éramos objetos da ira de Deus. Agora nós somos beneficiários da sua misericórdia. Antes éramos escravos do pecado. Agora fomos libertos do poder do pecado. Fomos salvos pela graça de Deus. Antes nós andávamos só. Antes nós estávamos errantes pelos caminhos. Agora usufruímos da companhia de Deus. Isso é graça. É a graça de Deus. É a abundante graça de Deus, porque Deus nos amou. E o verso 4 fala isso. No verso 5 nos informa que Deus nos ressuscitou. O verso 6 nos informa que Deus nos exaltou. E o verso 7 a 9 nos informa que Deus nos guardou, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, não vem de nós, não vem de mim, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Oh glória, graças a Deus. Pela graça de Deus em Cristo, nós estamos livres da ira vindoura. Pela graça de Deus em Cristo, somos salvos. A graça é o amor de Deus em ação para conosco. Entendam, a salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada em Cristo Jesus, na cruz, quando Jesus disse, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Ele se refere a toda a obra realizada. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Não há mais sacrifício a ser feito ou oferecido, ou seja, não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais também. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. O instrumento que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. Agora Deus está trabalhando em nós, nos santificando. A conversão não é o fim da obra, mas sim o início dela. Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo informa a igreja em Filipos. Pois estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na conversão e continua na santificação, somente é consumado na glorificação. E o verso 10 do nosso texto termina nos informando que Deus também trabalha através de nós, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Deus preparou para que nós as praticássemos. Deus trabalha através de nós. Nós fomos alcançados, salvos para as boas obras. Concluindo, Deus sabe do nosso passado, Deus conhece o nosso presente e tem algo maravilhoso para o nosso futuro. Ressignificando aqui, relembrando o que vimos. Primeiro, o ser humano antes da sua conversão, antes de aceitar Jesus, ele está morto espiritualmente, está separado de Deus. O ser humano após a sua conversão, pela graça de Deus em Cristo, tem nova vida, redenção, que significa libertação, remissão de pecados, que significa perdão de pecados, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender de que maneira, que a maneira que Deus utilizou é eficaz, a maneira que Deus usa é irresistível, a graça de Deus é irresistível, é eficaz. Ela é operada na pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra ministrada, anunciada, proclamada. E o Espírito Santo é quem autentica, quem legitima essa palavra e abre o coração, a mente das pessoas. E essas pessoas são convidadas ao arrependimento. Deus provoca em nós o arrependimento, planta fé e nós passamos a caminhar com fé, exercitando essa fé no Senhor. Esse é o processo de santificação que o Senhor nos coloca. E nós procuramos buscar cada dia mais essa santificação. Em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, na igreja e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor por tão grande salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você agora, neste momento. Finalizando este momento, esse tempo. Eu gostaria nesse momento de convidar você a se juntar à família da fé, à igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Diga para Deus agora neste momento, aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, muda a minha vida. Me faz enxergar, me faz ouvir a sua voz, o seu chamado. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor a vida não faz sentido. Me ajuda em o nome de Jesus. Eu faço essa oração agora. Eu o aceito como meu Salvador e Senhor. Eu quero consagrar, eu quero entregar ao Senhor a minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Para que amanhã eu possa testemunhar afirmando como o Senhor me encontrou. Como o Senhor, ó Deus, me achou. Do jeito que eu estava. Como eu estava. Com quem eu estava. Onde eu estava. Para que eu possa aqui afirmar em quem o Senhor me transformou. Quem eu passei a ser em Cristo Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Seja sobre a vida da sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho. Tudo que você venha a fazer ou realizar, seja para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Abraços.